governo brasileiro nomeou nesta terça-feira os membros do Comitê Gestor Interministerial do Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas. A gente vai bater um papo agora, conversão de pastagens degradadas em sistemas de produção agropecuários e florestais sustentáveis, o PNCPD. O programa prevê a recuperação e conversão de até 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade em áreas agricultáveis. O comitê é composto por representantes dos Ministérios da Agricultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Fazenda e Relações Exteriores. Também participam o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, além do setor agropecuário, da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais e sociedade civil. E para falar sobre as ações e desafios desse comitê, nós vamos conversar agora pela internet com o diretor da Atenagro, Maurício Nogueira, que foi nomeado como titular do comitê. E eu estou aqui com o João Pedro Cutidias, nosso analista de agronegócios. Boa tarde, João. Boa tarde, Maurício. Um prazer recebê-lo aqui no Mais Pecuária. Boa tarde, doutor. Boa tarde, o prazer é meu estar aí com vocês. Maurício, vou começar com você. Você foi convidado a fazer parte aí dessa comissão. Como é que é assumir esse desafio? Bom, o desafio é grande, né? Nós temos aí, tecnicamente, nós temos a capacidade de cumprir tudo que foi proposto, né, pelo Ministério e foi apresentado lá durante a COP no final do ano passado. O grande desafio é a gente identificar essas áreas, a gente criar formas, né, criar métodos que elas sejam transferidas, porque lembra que essas áreas têm donos, elas estão espalhadas na mão de diversos produtores que a gente não sabe qual o tamanho, quais regiões que estão. Quer dizer, nós temos primeiro que criar uma forma de identificar e depois de planejar todo esse repasse. E lembrando também, nós temos que ter um cuidado muito grande de como é que nós vamos tratar a questão das pastagens, né? Então, a pastagem degradada, né, ou em degradação, ela tem vários níveis, ela tem várias formas, né, que isso ocorre, que esse processo ocorre. Alguns desses hectares em degradação vão custar aí 800 a R$1.000 para consertar, outros vão custar 4 a 5 mil reais. Então, nós precisamos ter um pouco de cautela, ter um diagnóstico técnico muito bem embasado, para que a gente execute esse plano aí de forma correta e que gere os resultados esperados lá, né? Boa tarde, Maurício. Maurício, a grande parte dessas áreas degradadas, se fala assim, em 50, 60, 70 milhões de hectares no Brasil, está na mão de pequenos e médios produtores. A grande questão é que esses pequenos e médios não têm assistência técnica, não tem uma assistência técnica efetiva. O Brasil gerou uma pesquisa, gerou resultados excepcionais na agropecuária tropical, porém não chega até esse grupo de produtores. Como é que vocês avaliam essa questão de transferência de tecnologia? Como é que vocês vão colocar isso no plano de trabalho, já que haveria necessidade desse pessoal ter uma assistência técnica e não seria estatal? Quando foi criada a Embrapa, se criou a Embraterra. A Embraterra morreu e ninguém deu uma Ave Maria por ela. O governo da Dilma quis fazer uma estatal também, acho que nem saiu do papel. Seria muito importante que usasse esses escritórios de técnicos, de agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas, que tem em todo o Brasil, e esse pessoal fizesse uma assistência direta, não individual, mas coletiva, para grupos de produtores, para que transferisse essa tecnologia e ensinasse eles a recuperar e manejar posteriormente essas áreas recuperadas. João, é isso aí, nós temos um desafio muito grande, né? Eu lembro que o comitê foi nomeado agora, né? Nós tivemos aí a publicação no Diário Oficial na terça-feira, se não me engano, né? Ontem ou segunda, agora eu não lembro. Então, nós temos ainda que começar a conversar, né? Eu tenho minhas ideias em relação a como fazer, que é exatamente os pontos que você está colocando, né, João? Eu, particularmente, acredito muito que a gente tenha a gente tem mais chance de sucesso se a gente conseguir mobilizar todo o setor privado. Então, nós temos hoje um corpo técnico altamente competente dentro das empresas trabalhando. Nós temos
técnicos competentes nas universidades, no centro de pesquisa, nas casas da agricultura, né? Então, nós temos que coordenar tudo isso de uma forma que a gente execute o plano, né? Se a gente for criar hoje uma linha estatal, por exemplo, de assistência técnica, nós vamos ficar na conversa, nós não vamos fazer. Então, nós temos que criar alguma forma inteligente de que o próprio mercado vá absorvendo esse processo. Vou te dar outro exemplo, João. Nós falamos aí em toda essa área sendo convertida para outras atividades, nós temos também um desafio de mercado. O que eu vou fazer com essas áreas? Eu vou ter para quem vender? Então, às vezes, se a gente conseguir organizar o trabalho de forma a se preocupar mais até com a demanda nos primeiros momentos, o próprio mercado vai ajudar a injetar recursos e conhecimento para que esses produtores executem. Agora, você tocou num ponto extremamente sério, né? Toda essa situação que nós estamos vivendo na pecuária, de baixa produtividade, de onde concentram aí propriedades que têm maior porcentagem de área de pastagem degradadas, nós já chegamos nesse ponto porque nós não tivemos como sensibilizar esses produtores a fazer corretamente. Então, esse é um desafio histórico e não acredito que seja um problema que se resolva facilmente. Então, nós temos que tentar incluir todas as ideias possíveis para executar esse plano aí. A degradação das pastagens é um dos itens de maior impacto negativo para o pecuarista. Você que percorre o país todo com o Rally da Pecuária, como é que vai ser unir essas duas experiências? Olha, com relação à degradação, a gente tem uma dificuldade hoje no Brasil, na hora que se analisa esses dados, de confundir degradação de pastagem com baixa produtividade, ou pastagens em áreas de baixa aptidão para produção agrícola. Então, eu preciso separar uma coisa da outra, né, e tentar classificar corretamente. Nas avaliações que a gente faz a campo, via Rally da Pecuária, nós identificamos, por exemplo, que estimamos, né, em cima de todas as amostragens que a gente faz, pelo tamanho das pastagens, aí, das áreas de pastagens por biomas, que a gente tenha 5 milhões de hectares que precisam urgentemente de reforma. Então, não é porque eu tenho 40, 50, 60 milhões de hectares em degradação que todos esses hectares precisam ser convertidos imediatamente. É esse ponto que a gente tem que buscar para que a gente consiga usar os recursos adequadamente, incluir o máximo possível de produtores para executar esse plano e ir implementando esse plano de acordo com a nossa capacidade de vender os produtos no mercado, né? Imagina, outro dia a gente estava numa roda de conversa, alguém falou, se eu colocar tanto de dinheiro, eu faço 8 milhões de hectares por ano. Tá, se eu plantar alguma atividade em 8 milhões de hectares num ano, eu vou vender para quem? Né? Nós temos mercado para isso? Enfim, nós temos todos esses detalhes, todos esses desafios para serem discutidos e junto desses desafios e as alternativas que a gente encontrar, nós vamos ter que alinhar aí com a quantidade de área disponível que a gente tem para arrumar. Inclusive, qual é a área que eu vou combater primeiro? Vou pegar lá 25 milhões de hectares que estão levemente degradados aí no início do processo, ou vou pegar os 5 milhões que estão piores, né? Em termos de recurso, é mais ou menos a mesma coisa que a gente vai gastar. E outro ponto que a gente tem, pelo menos aqui na Tenagro, né, defendido bastante, mais importante do que corrigir as áreas degradadas é frear o processo de degradação. Senão nós vamos entrar num projeto oneroso, né, caro, extremamente ousado, e vamos, ao final, ficar quase que pedalando uma bicicleta que não sai do lugar. Porque eu corrijo aqui uma área e ela volta a se degradar, outras áreas voltam a se degradar, no final do dia nós vamos ter a mesma quantidade aí de pastagem comprometida. Bem lembrado essa questão que tu falou de mercado. E o exemplo clássico foi o milho no 2023. Colhemos uma safra de 135 milhões de toneladas, não tinha armazém, deixou ter milho céu aberto, as empresas não queriam receber para armazenar, para ficar armazenado, queriam comprar, o preço do mercado chegou a 32 no Mato Grosso. Então, isso tem que correr paralelo. E os gargalos também na logística de portos, de ferrovias, uma série de coisas tem que ser contemplados nesse estudo aí. Agora, mais uma questão que eu acompanho
é que quando você olha o pequeno e o médio, você não tem escala. Esse é um problema seríssimo hoje. Por quê? Porque ele precisa recuperar 10 hectares, precisa de 15 toneladas de calcário, 20 toneladas de calcário. Você não tem caminhão para levar 20 toneladas, tem caminhão para levar 32, 50 toneladas, não tem para levar 20. Aí vem a questão de organização desses pequenos produtores, pequenos e médios, deles trabalhar junto, porque o vizinho dele, que tem do lado, da frente, de trás, ele tem o mesmo problema que ele, ou seja, ele tem que comprar insumos e não tem como trazer esses insumos para a sua propriedade. Então, eu acho que essa assistência técnica, que no futuro vai dar assistência para esse pessoal, tem que organizar eles para eles poderem comprar em conjunto, para transportar em conjunto, e aí tem que ter uma figura nova, que é chamada de patrulhas mecanizadas. Porque hoje, para comprar um trator para 10 hectares, 15 hectares, é muito caro, você não tem dinheiro, o cara ele não tem como financiar isso. Então, teriam que ter os próprios produtores da região, organizar eles para que, eu tenho um trator com concha, eu tenho uma esparramadora de calcário, sei lá, e prestassem serviço aos demais vizinhos deles, para que fizessem esse trabalho. Porque às vezes você compra um calcário, não tem como aplicar, fica aquele morro lá de calcário lá duro, empedrando, e sem poder botar no solo. Esse é um problema seríssimo em termos de escala. O cara teria que se juntar para comprar junto, porque o problema meu e do Adriano e do outro são os mesmos. Então, eu preciso de 10 toneladas, ele precisa de 20, 30, vem uma carreta com 48, descarrega ali e aplica para nós três. Uma outra questão importante que eu acho que teria que ser bem abordada por vocês, e já que vai ter gente do BNDES, do Banco Central, é a questão de chegar esse recurso a esse grupo de produtores que já estão como descapitalizados, e banco não gosta muito de emprestar para quem precisa, banco gosta de emprestar para quem não precisa. A criação de fundos, acho que seria um assunto que também mereceria de vocês um capítulo à parte, de um fundo de aval para que facilitasse esse acesso ao crédito por parte desse grupo de produtores. João, tanto o problema aí do crédito, como o problema aí da infraestrutura, né? São problemas antigos. Eu ouvia isso na faculdade há 30 anos atrás, né? Então, também são problemas históricos nossos. E eu vou colocar um ponto que você colocou aí, tá ligado à sua fala. Quase todas as nossas propostas, né, de políticas públicas que envolvam todas as áreas, seja nessa questão das pastagens degradadas, seja na questão de aumentar a produtividade da pecuária ou conter o desmatamento, que não tem a ver com a pecuária, ele é outra dinâmica que causa, né? Tudo isso esbarra num problema sério que é de ordem fundiária. Então, nós temos um problema grande aqui no Brasil, que é como que estão distribuídas essas terras. E lembra, vou colocar ainda mais evidente, isso tudo que você colocou são respostas que o comitê vai ter que discutir, né? E lembra que o comitê foi criado agora, né? Nós nem tivemos reunião ainda. Então, além desses pontos todos que você levanta, nós temos a questão da documentação, né? Quantos produtores nós temos hoje no mercado que não tem nem o título da terra, né? Então, imagina como é que eu ponho um produtor desse para acessar algum crédito, ou como eu estimulo alguém a estabelecer uma parceria com esse produtor para plantar ou para comprar a área dele, ou para alugar, arrendar, qualquer acordo que seja, né? Estabelecer um acordo de produção em parceria, se ele não tiver o documento todo regularizado. Então, nós temos problemas muito grandes que envolvem tudo que você comentou e mais um pouco ainda que a gente, com certeza, vai acabar identificando à medida que os passos vão sendo dados aí durante os próximos meses e anos. A pele não, que desafio, hein, meu amigo? E ainda pegar esse programa num período de adversidades climáticas tão grande como a gente está vivendo agora. Mas esse programa foi o destaque do Brasil na COP28. E lá o governo previu recuperar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas até 2030. Pelo conhecimento que você tem, pelo que você já tem aí de panorama deste programa, será possível chegar nesse número, Maurício? Então, é o que o que eu comentei bem no começo, né? Tecnicamente é tranquilo, né? Tecnicamente a gente tem capacidade de fazer isso. Eu consigo substituir essas áreas. Uma porque
Nós mesmo aqui na Tenagro estimamos já que a gente tenha 40 milhões de hectares de pastagens ociosos. Quer dizer, essas pastagens já estão na mão de pessoas que não estão introduzindo nem leite, nem carne, nem boi, nem animais no mercado, né? Eles estão criando por subsistência. Agora, o grande desafio, e isso vai ter que ser dimensionado ainda, é na mão de quem que está, quais são essas áreas têm aptidão ou não. Às vezes eu estou lá acreditando que dá para converter a área em uma agricultura de alta produtividade e não vai dar, né? Lá é um lugar que tem problemas extremamente limitantes para uma agricultura de alto desempenho. Eu tenho também a questão das áreas. E aí o João lembrou bem, como é que eu estabeleço uma operação agrícola eficiente, competitiva hoje, se eu tiver áreas picadas, 60 hectares aqui, 80 a 20 quilômetros de distância, 20 hectares em outra região a 5 quilômetros, quer dizer, nós temos toda essa questão da operação ainda, né? Hoje, em cima do que você perguntou, o que dá para responder? Tecnicamente, tranquilo, né? Qual vai ser o desafio? Se a gente vai conseguir mobilizar os produtores, se nós vamos conseguir vencer o desafio da estrutura fundiária, e se nós vamos conseguir executar isso aí dentro do prazo. Para isso que eu acho que a gente tem que debruçar muito dentro desse grupo que foi criado, convidar muita gente de fora através de grupos de trabalho, ficar sempre aberto a opiniões, né? Deixar que o pessoal coloque, né, sugestões, alternativas, né? Trazer o máximo possível de ideia para a gente conseguir executar, né? Isso, quando você transforma uma área degradada numa área recuperada, você tem espaço para depois implantar, não só para manter a pecuária, mas a produção de animais, bovinos, etc. Mas também, no futuro, pode entrar grãos, pode fazer integração com floresta, você tem um espaço muito grande. E você transforma uma área que, na realidade, ela é uma emissora líquida de carbono para a atmosfera, porque esses animais que estão lá vão ficar 4, 5 anos emitindo metano, a produção de carne é muito baixa. Nesse processo, como é que você vê essa questão que se fala tanto hoje no mundo, da questão de sequestro de carbono? Será que isso poderia ser mensurado e, posteriormente, esse carbono sequestrado pudesse gerar a receita, não para enriquecer o produtor, mas para ser a cereja do bolo, para que ele ajude a amortizar esse financiamento, investimento que ele tem. Porque seria uma maneira de mostrar ao mundo que o Brasil tem uma agricultura sustentável e está transformando áreas que estão já antropizadas, já foram desmatadas, já estão sofrendo erosão. Essa erosão de laminar que leva 5, 6 toneladas por hectare ano, ainda mais agora que tem chuva de 50 milímetros em 2 horas, 3 horas. Então, tudo isso impacta. Será que seria importante que vocês colocassem essa variável, tentassem mensurar essa variável da questão dessa transformação dessas áreas em áreas recuperadas e o sequestro de carbono, já que toda aquela massa verde que fica na parte aérea como a raiz, aquilo é carbono sequestrado, né? Eu acho que é o caminho, né, João? Eu acho que tudo, à medida que esse projeto ou outros avancem, a ideia é que a questão do mercado de carbono sirva como uma fonte de recursos para que essas áreas sejam convertidas ou transformadas ou recuperadas, né? Agora, claro, nós temos aí outros desafios que não têm a ver com esse comitê, né? Que seria qual é a metodologia que a gente vai usar, né? Quais são as regras, qual é os dados base, né? Enfim, tudo isso que envolve a discussão ainda em torno do mercado de carbono, né? Agora, é fato, a pecuária brasileira, mesmo na condição que ela está, e já temos pesquisa da Embrapa mostrando isso, ela já remove mais carbono do que emite, né? O grande problema hoje de emissão de carbono, que infelizmente acaba vindo para conta da pecuária, embora não seja, é o desmatamento, né? Então, quando a gente coloca aí pastagem tropical, gado produzindo, mesmo o processo de degradação, lembra, João, 40% do processo de degradação é o que a gente chama de degradação agrícola, que é a substituição rápida da pastagem, da forrageira, por uma planta invasora. Quer dizer, eu tiro a quantidade de animais por hectare, porque não vai ter alimento suficiente,
e você tem uma planta lenhosa crescendo, né? Então, tudo isso nós temos que dimensionar, nós temos que calcular e, claro, né, se a gente conseguir canalizar o mercado de carbono para financiar esse processo, é ótimo, uma alternativa extremamente inteligente e dentro do propósito que se está propondo esse plano todo para os 40 milhões de hectares aí que a gente quer ou recuperar ou repassar para outras atividades. Maurício, o assunto é bom, mas nosso tempo aqui é curto, então eu vou reforçar um convite aí para que você volte em outra oportunidade para a gente dar continuidade nesse assunto, que sem dúvida nenhuma é um assunto que traz aí um benefício muito grande para a pecuária como um todo, e a gente vai esperar você realmente tomar pé de toda a situação aí e reforço o convite para que você esteja com a gente em uma outra oportunidade para a gente retomar esse assunto. Por enquanto, obrigado, uma ótima tarde para você. Eu agradeço, um forte abraço aí para vocês. João, o assunto é bom, né? Mas tem muito a se discutir, muito a se tratar em cima disso. E é uma pena que hoje o tempo foi mais curto, mas a gente fica aí para. O importante é que tem que botar o problema na mesa. Alguém vai ter que achar soluções. E você tem muitas coisas que estão acontecendo no Brasil que a gente precisa amplificar, levar esse conhecimento, massificar essa informação. Nós aqui estamos, quantas matérias te mostram os resultados, né? Então eu acho que isso é importante. E o Maurício é um cara extremamente competente, tem uma vivência muito boa, ele com certeza vai ser uma das pessoas que vai ajudar muito, vai somar muito no processo.